Renegociação de dívidas de produtores é pauta de reuniões em Brasília. O presidente do Sistema Farsul, Domingos Velho Lopes, e o economista-chefe da Federação, Antônio da Luz, estiveram no Congresso Nacional em Brasília para acompanhar a movimentação do PL 5.122, que tramita no Senado Federal. Os dois levaram a posição da federação, que é contrária a mais uma proposta do governo federal levada pelo senador Renan Calheiros e que contempla apenas uma pequena parcela dos produtores rurais endividados, como destacou Antônio da Luz em reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E, via de regra, uma das principais falhas do governo federal nas suas propostas é não dar um tratamento adequado para os recursos livres, vício esse que se mantém nessa nova proposta do governo. Porque veja, senador Renan, essa daqui é a MP 1314. Nós tivemos 7,5 bilhões de reais em recursos controlados, mas nós tivemos 39 bi de recursos livres. Renegociações essas que estão a 22%, 24%, 25% ao ano, fazendo com que essa dívida, ela efetivamente venha a ter uma situação exponencial. Enquanto nós não dermos um endereço correto para os recursos livres, que é justamente o problema que o governo evita, ele tenta resolver recursos livres com recursos livres. Recursos livres, senador, nós mesmos resolver com o banco, não precisa do Estado. Nós precisamos do Estado justamente para intervir nessa parte que é mais difícil. Na reunião, o presidente Domingos reforçou que o projeto não atende somente aos produtores gaúchos. Nós tínhamos um fator climático até o meio do ano passado, quando trabalhávamos só na Câmara Federal, o 5122. De lá para cá, a sua Alagoas, o seu Nordeste e todo o país estão com problemas gravíssimos, como foram apresentados pelos gráficos, dados, materiais, fonte Banco Central. E por último, eu gostaria de forçar um pouquinho a sua memória, que eu tenho certeza que o senhor se recorda da antológica frase à época presidente Fernando Henrique Cardoso, quando da Securitização 1, que ele disse: os produtores rurais do Brasil, da agricultura familiar e empresarial, não podem ser duplamente penalizados pelo clima e por Brasília. Eu quero ouvir do senhor, pedimos nós produtores rurais, que o senhor diga da mesma forma e resolva a questão da securitização para os produtores rurais do Brasil e que o senhor entre para a história, assim como Fernando Henrique Cardoso entrou na securitização. Antônio da Luz também participou de uma reunião técnica no Ministério da Fazenda. O setor produtivo corre contra o tempo para evitar que o endividamento do campo se torne impagável. O encontro reuniu técnicos do governo e representantes do Banco do Brasil, além do economista-chefe da Farsul. O grande problema está na diferença entre o que o governo oferece e o que o produtor gaúcho realmente precisa para se recuperar. De um passivo total de 82 bilhões de reais identificado nos bancos, cerca de 63 bilhões são de recursos livres, captados com juros de mercado. Se uma medida provisória que atende ao setor não for editada nesta semana, o PL 5.122 deve ir direto para a votação no Senado. O temor é que, sem uma ação imediata via MP, o auxílio real só chegue ao bolso do produtor em 2027, devido à lentidão do processo legislativo. O presidente Domingos participou da entrega das propostas para o Plano Safra 2026-2027 ao governo federal pela CNA. A Confederação, juntamente com as federações de agricultura do país, entre elas a Farsul, solicitam um montante de 570 bilhões de reais para financiar a próxima safra. O valor é considerado essencial para garantir a produção e o investimento em tecnologia no campo, especialmente em um cenário de custos elevados. Além do volume de recursos, o setor pede mais fôlego para o seguro rural e programas de modernização. No entanto, o ponto de destaque é a exigência do fim das travas para a concessão de empréstimos.
A argumentação é que o PRODES e as atuais regras de conformidade ambiental estão sendo usadas como uma barreira burocrática, impedindo que produtores regularizados consigam financiamento. Para as entidades, o crédito deve focar na viabilidade econômica da produção, sem que o sistema bancário assuma um papel de fiscalização que já é exercido pelos órgãos ambientais. A expectativa é que o anúncio oficial do Plano Safra ocorra até o final de junho. O Índice de Custos da Produção do Leite, ILC, registrou alta no mês de março, impulsionado principalmente pela instabilidade geopolítica global. Conforme o relatório da Assessoria Econômica da Farsul, o cenário de guerra e as tensões no Oriente Médio afetaram diretamente o preço dos insumos e a logística de distribuição. Os principais vilões foram os componentes da ração e os fertilizantes, que dependem da matéria-prima importada. Além disso, há a volatilidade nos preços dos combustíveis. Segundo a Farsul, esse aumento nos custos operacionais reduz a margem de lucro do produtor e exige uma gestão ainda mais rigorosa dentro das propriedades. A análise destaca que, enquanto o cenário internacional permanecer incerto, a pressão sobre o setor leiteiro deve continuar, dificultando a recuperação plena da atividade no Rio Grande do Sul. A Farsul recebeu a visita de mais 2 pré-candidatos ao governo do estado. Aproveitando a presença dos diretores em razão da reunião mensal da entidade, o deputado federal Zuco, acompanhado de sua vice, deputada estadual Silvana Covatti e da ex-senadora Ana Amélia Lemos, estiveram na sede da federação durante a tarde. Durante a noite, foi a vez do ex-prefeito de Iguaíba, Marcelo Maranata. O programa CNA Jovem encerrou uma importante etapa de intercâmbio no Rio Grande do Sul. O grupo, formado por jovens lideranças de diversas regiões do país, visitou o estado para conhecer de perto a resiliência e a força do agronegócio gaúcho diante dos desafios climáticos e econômicos. O grupo foi recebido pelos superintendentes Fábio Avancini Rodrigues, da Farsul, e Eduardo Condorelli, do Senar, na sede das entidades. Durante as visitas técnicas, os participantes percorreram propriedades rurais e o Tecnopuc, em Porto Alegre. O objetivo foi entender as particularidades da produção no Sul, desde a gestão de custos até as tecnologias aplicadas para mitigar os impactos das enchentes e secas recentes. A passagem pelo Rio Grande do Sul marcou o encerramento de um ciclo de aprendizado prático, onde a capacidade de recuperação do Estado serviu como estudo de caso para futuras estratégias de liderança e gestão no campo. O novo secretário da Agricultura do Estado, Márcio Madalena, realizou visita institucional à Farsul. Ele foi recebido pela diretoria da federação. A Farsul recebeu a reunião mensal do Conselheite. No encontro, foi apresentada a projeção do valor de referência para o leite em abril, que indica uma alta de 10,47% em relação ao projetado em março. O superintendente da Farsul, Fábio Avancini Rodrigues, participou de reunião do Programa de Parcerias e Concessões de Rodovias Estaduais. O presidente Domingos Velho Lopes e o diretor administrativo da Farsul, Francisco Chardon, participaram da FEISA 2026 em Sarandi. Domingos e Chardon também estiveram na posse de Arsênio Rettore na presidência do Sindicato Rural de 3 de Maio. O presidente Domingos foi palestrante do 2º Seminário Regional Agropecuário, realizado em Mostardas. A Farsul foi representada pelo primeiro vice-presidente Elmar Conrad na abertura da 25ª FenaSoja, realizada em Santa Rosa. Ficamos por aqui. Até a semana que vem.